Bem-vindos ao canal SEO Master. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, sou especialista em SEO e hoje nesse vídeo eu vou te ensinar como usar o GPT da forma certa para SEO. Então bora pro vídeo? Bom, existe várias técnicas para mexer com o GPT que se chamam prompts, para quem não sabe. Prompt é um comando que você dá específico para a inteligência artificial e em resultado, ela te responde daquela forma que você configurou o prompt. O que você precisa para escrever um artigo com o GPT? Bora lá. Eu vou dar um prompt aqui para o GPT e eu vou conversar com ele, ou seja, oi, vírgula, me chamo Bruno, sou especialista em SEO e estou gravando um vídeo para o YouTube de como usar o GPT para o SEO. Você dá enter, aqui você está treinando ele. Aqui ele deu um roteiro do que falar nesse vídeo, no caso, né? Esperar ele escrever. Enquanto ele escreve, a gente vai dar outro prompt. Você conhece a ferramenta SEO HI? Quem não viu o vídeo de eu fazendo um artigo com essa ferramenta, vou deixar o card aqui. E vamos esperar ele terminar de escrever. Sim, eu conheço a ferramenta focada em utilização de conteúdo para SEO, combinando inteligência artificial com estratégia para melhorar ranqueamento e não sei o que. Tá. Você consegue escrever um artigo igual essa ferramenta? Espera ele terminar de escrever e manda de novo. Agora você começa, já tem um diálogo com ele, agora a gente vai começar a fazer o artigo. Para quem não sabe o que é palavra-chave, eu também vou deixar um vídeo aqui que eu falo sobre funil de SEO, ensina a pesquisar palavras-chave para o seu nicho e eu vou usar uma palavra de exemplo aqui no GPT. Vamos fazer um artigo com a palavra-chave principal, vírgula, que será o que é SEO. Eu quero que esse artigo seja feito de forma informal, interativa e envolvente. Por que eu dei esse seguinte comando para ele? Normalmente, quando a IA ela vai escrever alguma coisa, ela escreve muito técnico. Então, eu vou dar esse comando dele escrever. Eu quero informal, interativa e envolvente. Ele vai escrever um artigo mais humanizado. Esperar ele escrever. O que é SEO? Descubra o segredo para bombar no seu site. Enquanto ele escreve, a gente vai jogar aqui, ó, plagiarismo, cheque. Então, esse primeiro site aqui, ó, nós vai jogar o artigo nele para vocês verem. Esse site aqui é de plágio, para verificar se o artigo tem algum plágio. Deixa ele terminar de escrever e a gente vai jogar o artigo aqui. Agora a gente jogou o artigo lá, vamos pedir para ele fazer o seguinte, vamos dar o seguinte comando. Eu preciso que esse artigo seja sem plágio, vírgula. Se tiver algum plágio que vai lá acusar lá na ferramenta, você também pode trocar manualmente. Eu preciso que esse artigo seja sem plágio e tire os emojis do texto. Aí você dá. Ele está fazendo aqui e bora ver se o nosso artigo teve algum plágio. Aqui a ferramenta acusou que o artigo teve 14% de plágio, mas isso daqui, ó, você vê que é só algumas linhas, ó.
Nesse primeiro aqui só foi esse primeiro negócio aqui, essa primeira linha. Então assim, é muito pouca coisa. Esse daqui seria de outro site. Tá vendo? Ó, fakewall.com.wash. Aqui também seria de outro site. E cada linha dessa seria de outro site. Como eu pedi ele para fazer outro artigo sem plágio, vamos jogar lá de novo para ver se ele faz sem plágio. Normalmente, esse daqui, só essa porcentagem aqui, ó, não tem problema. Porém, se você fizer um artigo e dar mais de 30% de plágio, ou ver que ele está sendo muito plagiado, você pode fazer as correções manualmente. Eu copiei o artigo e joguei aqui novamente para ver. Agora, eu vou voltar no GPT e falar, crie uma tabela no meio do artigo e perguntas frequentes que eu irei te passar. Aí qual que é o truque? Você vai vir aqui no Google, o que é SEO? Vai vir aqui, tá vendo as perguntas? O que significa SEO? O que é? Aqui você vai dar uma vírgula. Você vai pegar outra pergunta aqui, ó. Como usar SEO no marketing digital? Vírgula. O que é serviço de SEO? Vírgula. Quais são as técnicas de SEO? Para você que se tiver uma extensão da Refs que eu instalei aqui, eu mostrei como instalar no canal, uma extensão a Refs que ela fica aqui, ó. Ela dá mais palavras como essa. E se você quiser trabalhar também mais palavras, você pode clicar aqui, ó, na primeira, já viu, ó, já abriu mais perguntas aqui. Como usar SEO no marketing digital. E dá um Enter. Você tá vendo? A gente já diminuiu o plágio aqui, porém você vê que são só algumas linhas que foram plagiadas. Vamos deixar ele escrever o artigo e a gente vai jogar aqui de novo. Por que disso? Por que escrever essas perguntas aqui? Normalmente, quando o artigo ele tem perguntas, ele abrange todas essas palavras-chave aqui, ó, todos esses termos. E é isso que a gente quer no nosso artigo, ó. Ele criou uma tabela tem muito valor para o usuário, que o Google entende isso como dados estruturados, e as perguntas frequentes ele está fazendo aqui, ó. Então a gente vai vir aqui no artigo, copiar e colar lá. Lembrando que no vídeo que eu falei sobre inteligência artificial no SEO, a gente não só vai dar um Ctrl+C e Ctrl+V, a gente tem que revisar o artigo, editar para o artigo ranquear. Mas a linguagem do artigo aqui, vocês veem que ficou mais envolvente, mais humanizada, ó. Já ouviu falar em SEO, mas ainda não sabe exatamente o que é e por que ele é tão importante? Neste artigo vamos criar forma simples e prática como o SEO funciona e como ele pode transformar a presença digital. Aí aqui ele é bem explicativo quando você dá esse prompt de faça um artigo interativo, informal e envolvente, ele fica bem explicativo em detalhes. Então assim, ele não fica aquele artigo chato de ler, aquele artigo técnico. Vamos ver aqui. Deixa ele terminar o plagiarismo aqui. Enquanto isso, para quem não conhece como fazer pesquisa-chave ou pesquisa de palavras-chave, é só usar o Ubersuggest ou o SEMrush ou qualquer outra ferramenta de SEO que você gostar. Eu vou deixar um vídeo aqui falando sobre isso, como pesquisar palavras em SEO, e vamos voltar lá para ver se ele já concluiu a verificação. Aqui está 9%, não tem problema se está 9%, porém a gente vai tentar tirar mais desse plágio. A gente pode fazer na mão mesmo. Então o que acontece? Ele está plagiando isso, né? Então vamos vir aqui, ó. Essas linhas
estão sendo detectadas como plágio. Você vai lá, copiar outra linha e jogar lá para ele fazer sem plágio. Copia. Eita, tá difícil de copiar aqui. E até eu copiar já passou 2 minutos de vídeo. Espera aí. Vamos... Aí, copiou. Copiou. Vamos jogar lá. E vamos vir aqui embaixo. Ó. Copiou também. Agora eu preciso que você reescreva o artigo sem plágio. E ele vai reescrever o artigo sem plágio. E a gente vai jogar ele aqui de novo, para testar se esse plágio aqui reduziu a 0 ou a 3%. Tá fazendo o artigo ainda. Vamos copiar o artigo. Espere terminar. Tá demorando demais terminar. Pronto, terminou. Vamos jogar aqui de novo o artigo. Mas por que a gente faz um texto mais humanizado? Nem é pela questão do plágio em si, é porque fica um texto mais informal, que engaja melhor o leitor. Fica bom de ler. E aqui podemos ver que o artigo foi feito sem plágio. Ele está só com 3% de plágio. Ele está só com essa linha aqui, ó. Normalmente fica mesmo, 3% é aceitável. Normalmente nunca é bom você fazer um artigo e ele tem uma alta quantidade de plágio. Por quê? Porque o Google vai dar como conteúdo de baixo valor. E esse artigo ele não vai ranquear no Google. Então sempre é bom você usar ferramentas como essa, ó, plagiarismodetector.net, para jogar o seu artigo e ver se ele tem algum plágio. E aqui no artigo, por que a gente criou essa tabela? Essa tabela aqui, ela vai dar informações, ó, mais estruturadas. O leitor vai ficar mais fácil de ler. Palavras-chave, termos que utilizados pelo público em cor e forma de estratégia. E aqui no final a gente colocou perguntas frequentes sobre SEO. O que significa o que é SEO? Que são aquelas perguntas que a gente pegou do Google em si. Isso daqui também vai agregar muito valor ao seu conteúdo quando a pessoa estiver procurando alguma coisa sobre isso. Quais são as técnicas de SEO? O que é serviço de SEO? Como usar SEO no marketing digital? Porque a palavra-chave nossa é essa daqui, a principal. O que é SEO? E essas aqui são palavras-chave que são relacionadas ao que é SEO. E isso, quando está no mesmo artigo, dá muito valor ao Google. E esse artigo aqui, ele vai ranquear com um desempenho melhor. Claro que eu fui, igual eu falei no outro vídeo, não adianta você dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Você tem que pegar esse artigo aqui, editar, reler ele para ver se está tudo certo, as informações certinhas. E trabalhar também na linkagem interna. O que é a linkagem interna? A linkagem interna é você pegar esse artigo, linkar para sua home do seu site, ou pegar uma palavra-chave aqui, ó, exemplo, SEO. Você vai linkar ela para a home do seu site. Ou se você tiver outro artigo falando sobre algum assunto relevante aqui, ó, se tiver um artigo falando somente de palavras-chave, você pode linkar aqui também, ó, palavras-chave.
linkando para esse artigo que só fala de palavras-chave. Se tiver um artigo falando de SEO on-page, pode linkar ele aqui também, ó. Falando de SEO on-page. SEO off-page, pode linkar aqui também, entendeu? E assim a gente vai estruturando um artigo para ele ranquear no Google. Normalmente os artigos que a gente ranqueia no Google, ele tem bastante informações, fácil de ler, não é um artigo difícil de ler. E a minha recomendação é que cada 3 parágrafos, se o seu artigo for muito grande, você colocar uma imagem. Por quê? Porque quando a pessoa lê o seu artigo, ela tá lendo aqui, ela já vê uma imagem aqui, ó. Isso vai dar um descanso de tela. Não vai parecer que seu artigo é grande demais para aquela pessoa que tá lendo. E aqui também, ó. Ela passou, como aqui tá a tabela, eu não colocaria uma imagem. Aí, bora supor, ela passou de novo, você colocaria uma imagem mais ou menos aqui. Por quê? Isso se chama descanso de tela, descanso de leitura. Quando o leitor ele passa pela imagem, ele dá um descanso da leitura e o artigo para ele não fica tão cansativo, assim gera mais engajamento. E a chamada para ação, se caso você estiver vendendo alguma coisa. Se esse artigo aqui no seu caso for um artigo para afiliado, eu vou fazer um vídeo mostrando como fazer um artigo para ranquear no Google. E se for até para vender no Google, né? E se você estiver fazendo alguma venda de afiliado pelo artigo, você simplesmente pode colocar, em vez da imagem, colocar o produto aqui e fazer uma chamada de ação. Compre no site, com o botão compre no site. E isso dá muito engajamento, dá muito clique. Eu vou até deixar aqui uma fotinha aqui, ó, mostrando uns quantos cliques aí que tem um mini site. Tem uns que tem até mais. Vou estar mostrando aí na tela, ó, somente os cliques. Então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, está gostando do canal, se inscreva no canal. Esses vídeos dá muito trabalho para fazer e você não gasta nem 2 segundos para se inscrever e dar o like no canal. Então se você está gostando, se inscreva que eu vou trazer mais dicas, dicas sobre SEO. Então até a próxima. Fui!